Operação Barbarossa foi lançada no início do dia 22 de junho de 1941, poucas semanas depois da invasão alemã de Creta, e foi o maior confronto de armas que o mundo já havia visto. A Alemanha havia reunido mais de 3 milhões de homens, um número colossal, mas na verdade as forças de Adolf Hitler não estavam totalmente preparadas para uma campanha dessa escala. A história provaria mais tarde que esse pode ter sido o primeiro grande erro da Alemanha, o que levaria eventualmente à sua derrota na Segunda Guerra Mundial, menos de 4 anos depois. O poderoso Terceiro Reich entrou em colapso em poucos meses, mas os começos desse processo podem ser rastreados pelas pesadas perdas dos alemães na União Soviética. Hitler tinha inicialmente a intenção de invadir a União Soviética apenas depois que a França e a Grã-Bretanha tivessem sido derrotadas e a Europa subjugada. Como veterano da derrota na Primeira Guerra Mundial, ele entendia o perigo de lutar em duas frentes e de esticar os recursos escassos da Alemanha. No entanto, a Grã-Bretanha não havia sido derrotada, e pairando ao fundo estava os Estados Unidos, com seu enorme potencial econômico e hostilidade aberta contra a Alemanha nazista. Já a Alemanha estava ficando sem suprimentos vitais, mas especialmente alimentos e petróleo, e saquear a União Soviética parecia agora a melhor chance para cobrir essas lacunas. No entanto, Hitler estava confiante no sucesso. Afinal, a Alemanha havia derrotado recentemente a poderosa França em 6 semanas, enquanto o Exército Vermelho estava tendo problemas na Finlândia durante a chamada Guerra de Inverno de 1939 a 40. Para Hitler, isso indicava que o Terceiro Reich era imbatível, enquanto as tropas de Stalin eram apenas homens descartáveis, sem experiência ou determinação para vencer batalhas. O problema era que a União Soviética era mais de 10 vezes maior que a França e os Países Baixos, e a Alemanha tinha uma força apenas ligeiramente maior do que a do ano anterior, quando Hitler atacou no oeste. Além disso, ela tinha apenas 30% a mais de forças Panzer, as unidades de elite alemãs que haviam sido a vanguarda da vitória na França. Como na França, a maioria das tropas alemãs avançaria para a Rússia a pé e a cavalo. A diferença era que a frente de ataque de Barbarossa tinha mais de 1.200 milhas de comprimento. O Estado-Maior do exército alemão já havia elaborado um plano para tomar as terras agrícolas da Ucrânia. Isso significaria matar de fome uma impressionante quantidade de 20 ou 30 milhões de cidadãos soviéticos, mas a Alemanha nazista via isso como uma guerra de sobrevivência. Portanto, isso era considerado aceitável. A liderança soviética e os intelectuais também precisariam ser exterminados. Hitler disse a seus generais que tinham 3 meses para conquistar essa vitória, após o que retornariam para o oeste e lidariam com a Grã-Bretanha de uma vez por todas. Nos primeiros dias e semanas da invasão, tudo parecia correr maravilhosamente bem, ajudado pela recusa do líder soviético Joseph Stalin em aceitar qualquer sinal de alerta de um ataque iminente. Historiadores provaram que ele tinha relatórios precisos de uma enorme concentração de tropas alemãs ao longo da fronteira na antiga Polônia. Mas, por algum motivo, talvez porque a Alemanha tivesse assinado um pacto secreto de não agressão apenas 2 anos antes, ele não fez nada para impedir a invasão alemã. Uma força esmagadora ao longo de uma frente inicial de 500 milhas conseguiu garantir grandes pedaços de território soviético nas primeiras 2 semanas de batalha, enquanto os exércitos alemães avançavam, e acima, a Luftwaffe destruiu as forças aéreas do Exército Vermelho. Os estados bálticos foram rapidamente invadidos no norte, enquanto no centro, grande parte da antiga Polônia foi varrida. Mais uma vez, os exércitos alemães pareciam imbatíveis, o que aconteceu em apenas 3 anos que reverteria completamente essa situação, de forma que os soviéticos destruíssem completamente os invasores alemães e começassem a empurrá-los para trás, eventualmente chegando a Berlim, o coração do próprio Terceiro Reich. Os russos tinham uma palavra para isso. Eles chamavam de Bagration. 1944. Um ano decisivo e o maior desafio de Hitler até agora. O início de 1943 viu o fim do cruel cerco a Stalingrado, onde até 1.200.000 pessoas perderam suas vidas. A partir desse momento, o equilíbrio das forças começou a mudar. Outro ponto de virada importante foi a Batalha de Kursk,
o maior confronto de blindados da história e uma vitória de enorme importância para as forças soviéticas. Depois de Stalingrado e Kursk, Stalin percebeu que precisava, pela primeira vez desde o início da Operação Barbarossa, adotar uma postura ofensiva. Após Kursk, o Exército Vermelho continuou a empurrar os alemães para o oeste, em direção à Ucrânia, utilizando 5 grupos de exércitos simultaneamente. Esta ofensiva de outono ficou coletivamente conhecida como a Batalha do Dnieper, o rio que atravessava essa parte da União Soviética. O Front Central, comandado pelo general Rokossovski, liderou o caminho, alcançando o Dnieper ao norte de Kiev em setembro, sendo seguido de perto, ao sul, pelo fronte de Voronezh. Seguiram-se combates amargos e Kiev não foi retida até 6 de novembro. Mas isso significava que a antiga capital da Ucrânia estava agora de volta às mãos soviéticas. E com isso, uma enorme cabeça de ponte de 320 quilômetros de largura e 145 quilômetros de profundidade. Até o final de dezembro, toda a linha de frente havia se deslocado centenas de milhas para o oeste. A Crimeia havia sido isolada, o Dnieper atravessado e o fronte central criaram uma vasta cabeça de ponte que se estendia até a cidade de Korosten, perto de Pripyat. O Exército Vermelho também triunfava ao norte. Em janeiro de 1944, os frontes de Leningrado e Volkhov haviam reunido quase 1 milhão de homens e quase 22 mil canhões, enquanto a frota báltica estava ao largo. O ataque do Exército Vermelho começou em 14 de janeiro e logo empurrou os alemães para trás. O último projétil alemão a cair em Leningrado foi disparado em 23 de janeiro. 4 dias depois, às 20 horas, o céu sobre a cidade se iluminou com uma explosão de cores enquanto mais de 300 canhões disparavam um salvo de triunfo. Depois de 880 dias, o terrível cerco a Leningrado finalmente chegou ao fim. Com essas vitórias importantes, Stalin estava se aproximando da vingança contra os traiçoeiros e viciosos alemães. 1943 tinha sido o ano em que os russos lutaram por sua própria terra. 1944 seria o ano em que eles levariam o campo de batalha para os territórios conhecidos como Prússia. Em 1944, os soldados alemães se encontravam em uma situação vulnerável e fluida. Com a falta de apoio adequado de fogo blindado, mais homens e armamentos, os soldados eram forçados a cavar trincheiras e defender posições, muitas vezes com apenas uma linha de metralhadoras e canhões antitanque. Como resultado da falta de suprimentos, um senso de futilidade e pessimismo tomou conta do soldado alemão. No fronte central, incontáveis milhares de soldados haviam sido mortos desde o verão de 1943. E quase um ano depois, os alemães se viam empurrados para trás, mantendo partes de uma linha de frente que lembrava a Primeira Guerra Mundial, com uma sequência de posições defensivas, trincheiras e buracos de obuses, onde os ganhos e perdas podiam ser medidos apenas em metros. Era mais um incentivo para Stalin seguir em frente, atacar enquanto o ferro estava quente, ou seja, antes que Hitler conseguisse reunir mais forças para enviar à frente oriental. O problema para Hitler era que ele já estava com as mãos cheias no oeste, depois que os aliados desembarcaram em Normandia, ao norte da França, no dia 6 de junho de 1944, uma data que ficaria para a história como o Dia D. O desembarque da Normandia foi a maior invasão por via marítima da história, com quase 5.000 embarcações de desembarque e assalto, 289 embarcações de escolta e 277 varredores de minas participando. Durante o dia D, quase 160 mil tropas cruzaram o Canal da Mancha. Esse número aumentou nos dias seguintes, com 875 mil homens desembarcando até o final de junho. As baixas aliadas apenas nesse primeiro dia foram de pelo menos 10 mil, com 4.414 mortos confirmados. Calcula-se que os alemães sofreram entre 5 mil e 9 mil baixas entre mortos, feridos, desaparecidos ou capturados. A França foi libertada em apenas 2 meses, e o rápido avanço dos aliados na fronteira ocidental do Terceiro Reich parecia preocupar muito mais Hitler do que o avanço russo no leste, que ele achava estar sob controle graças ao poderoso grupo de exércitos centro. Na verdade, provavelmente foi essa autoconfiança que acabou sendo a ruína de Hitler.
mas ele tinha razões para se sentir confiante. As apostas ousadas de Hitler de 1938 a 1941 resultaram em uma série de vitórias militares notáveis para a Alemanha. Grande parte da liderança militar alemã tinha sido cética em relação aos planos de Hitler, e essas vitórias iniciais convenceram Hitler de seu gênio para a guerra, além de criar nele um desprezo visceral pelos julgamentos da alta liderança militar alemã. Hitler se convenceu de que qualquer vitória era fruto de seu brilho, e qualquer derrota era devido à incompetência dos generais. Ele afastava oficiais que questionavam seus julgamentos e gradualmente se cercou de bajuladores, que apoiavam sua visão cada vez mais delirante da situação estratégica. Hitler era um amador habilidoso no planejamento militar. Sua visão militar foi moldada por seu distinto serviço como jovem soldado da infantaria na Primeira Guerra Mundial. Como muitos alemães de sua geração, ele estava convencido de que a Alemanha poderia ter vencido aquela guerra, se apenas tivesse vontade de resistir. Ele se via como a personificação dessa vontade e agia implacavelmente contra qualquer comandante alemão que não demonstrasse um entusiasmo semelhante pela resistência até a morte. O julgamento estratégico de Hitler sobre a União Soviética em 1944 era de que ela estava à beira do colapso e se colapsaria, como aconteceu em 1917, se a Alemanha simplesmente resistisse o suficiente. Hitler simplesmente se recusava a acreditar que a força militar soviética estava aumentando, em vez de enfraquecer, pois isso teria minado sua confiança na vitória final da Alemanha. À medida que as evidências continuavam a se acumular sobre a crescente fraqueza da Alemanha frente ao ataque em duas frentes, Hitler continuava a se refugiar em um mundo de irrealidade, colocando suas esperanças em armas milagrosas e erros inimigos. À medida que a Alemanha foi forçada a se colocar em uma posição defensiva estratégica em 1944, Hitler se recusava veementemente a ceder 1 centímetro de território, mesmo quando uma retirada tática teria colocado as tropas alemãs em posições defensivas melhores. Para Hitler, as retiradas táticas eram sinais de derrotismo e falta de vontade de superar os soviéticos. Era sintomático dessa mentalidade que suas instruções de 1944 para os comandantes alemães na frente oriental fossem preparar as grandes cidades como pontos fortes ou centros de resistência, caso os soviéticos rompessem as defesas alemãs, e suas guarnições eram esperadas para lutar até o último homem. Retirada nunca era uma opção. O efeito imediato dessa mentalidade foi a insistência de Hitler na autorização pessoal para retiradas táticas, até mesmo as menores. O exército alemão em geral, e o grupo de exércitos centro em particular, perderam sua flexibilidade tática, o que os tornou mais vulneráveis ao Exército Vermelho. O grupo de exércitos alemão centro e a ofensiva soviética na Bielorrússia. Em 1944, o exército alemão sofreu perdas cada vez mais pesadas no leste, perdendo a maior parte da Ucrânia que havia conquistado no processo. O preço que pagaram por irritar os russos foi alto, com milhares de homens feridos sendo deixados para trás. Divisões que haviam lutado com determinação feroz contra os soviéticos foram gravemente desfiguradas, e o Exército Vermelho explorou implacavelmente a fraqueza resultante quando as campanhas de primavera começaram. Mais cercos e fugas seguiram, cada um resultando em mais uma hemorragia de força alemã. Mas o golpe principal caiu mais ao norte, contra o grupo de exércitos alemão centro. Medidas cuidadosas de dissimulação garantiram que os alemães não soubessem da magnitude das forças que se reuniam contra eles, embora houvesse uma consciência de que um grande ataque estava por vir. Em 22 de junho de 1944, quase 1.700.000 homens do Exército Vermelho, apoiados por mais de 4.000 tanques e canhões autopropulsados e suportados por 24.000 peças de artilharia e morteiros pesados, lançaram a Operação Bagration. Esta ofensiva, tão eficientemente mortal quanto qualquer campanha alemã na guerra, simplesmente sobrecarregou e obliterou o grupo de exércitos centro. Em 4 de julho, o grupo de exércitos efetivamente havia deixado de existir. Um buraco de 400 quilômetros na linha de frente alemã havia sido aberto, e 350.000 soldados alemães, de generais a soldados rasos,
estavam mortos, capturados ou desaparecidos. A magnitude dessa derrota superou até as perdas em Stalingrado, à medida que os exércitos de tanques soviéticos imediatamente avançaram para explorar seu sucesso, enfrentando apenas as forças improvisadas e unidades transferidas que os alemães conseguiram lançar no imenso buraco em suas linhas. Até o final de julho, o Exército Vermelho havia avançado de Vitebsk até o Vístula e estava nas periferias de Varsóvia. As forças alemãs do Grupo de Exército Centro não estavam preparadas para enfrentar o ataque iminente do Exército Vermelho. Devido a um grande mal-entendido das intenções soviéticas, os alemães não esperavam que o Grupo de Exército Centro fosse enfrentar o principal ataque soviético. A grande drenagem de unidades Panzer para a França e o norte da Ucrânia deixou o Grupo de Exército Centro com uma força predominantemente de infantaria, muito fraca em termos de apoio de blindados e aviões. A situação piorou ainda mais em 30 de maio de 1944, quando Model conseguiu convencer Hitler a transferir o 56º Corpo Panzer do Grupo de Exércitos Centro para o Grupo de Exércitos Norte-Ucrânia. Na véspera da Operação Bagration, o Grupo de Exércitos Centro tinha 34 divisões de infantaria, 2 divisões de campo da Luftwaffe, 7 divisões de segurança, 2 divisões de granadeiros Panzer e uma divisão Panzer. Havia várias divisões húngaras ao fundo, mas os alemães depositavam pouca esperança nessas formações. No total, as forças armadas alemãs na Bielorrússia contavam com o equivalente a 52 divisões, com cerca de 400 mil tropas de combate e mais 400 mil em unidades de apoio, postos administrativos e outras posições não combatentes. Embora fosse uma força substancial, o terreno que precisavam cobrir era enorme. Dada a extensão da linha de frente a ser defendida, as divisões de infantaria alemãs estavam esticadas além dos limites prudentes. Cada divisão cobria uma frente de cerca de 30 quilômetros, o que era quase o dobro do normal. Isso significava que cada quilômetro de frente era coberto por apenas cerca de 80 infantes na linha de frente, apoiados em média por 2 ou 3 peças de artilharia e 1 ou 2 canhões de assalto. A baixa densidade de forças alemãs ao longo da linha de frente também obrigou os planejadores do Grupo de Exército Centro a manter uma reserva estratégica mínima. Praticamente todas as divisões mantinham um setor da linha de frente, de modo que, uma vez que os soviéticos penetrassem nas formações de infantaria da linha de frente, havia pouca ou nenhuma defesa em profundidade. Os alemães fortificaram parcialmente várias grandes cidades e vilas, mas essas localizações eram fracas, defendidas por tropas de apoio. A qualidade das tropas de infantaria alemãs havia declinado constantemente ao longo da guerra, devido às enormes baixas. Desde 1943, houve uma entrada constante de alsacianos, poloneses e outras minorias étnicas das periferias do país, poucos dos quais tinham entusiasmo para morrer pela Alemanha de Hitler. Embora as unidades Panzer alemãs não sofressem desses problemas, as crescentes faltas de combustível levaram a sérias restrições no treinamento, o que teve um efeito prejudicial em seu desempenho de combate. A clara vantagem tática que as tropas alemãs desfrutavam no início da Guerra Russo-Alemã estava desaparecendo, à medida que a qualidade das tropas alemãs se tornava cada vez mais medíocre e o desempenho das tropas soviéticas melhorava. O Grupo de Exércitos Centro lutou a partir de posições defensivas preparadas. O setor da Bielorrússia havia sido relativamente estático por vários meses antes da Operação Bagration, o que significava que os alemães puderam realizar um trabalho extensivo de fortificação de campo. Em geral, cada divisão construiu de 3 a 5 linhas de trincheiras, com profundidade de 5 a 6 quilômetros. Essas posições defensivas incluíam fossos reforçados para metralhadoras e morteiros, mas geralmente havia poucas fortificações de concreto. Os cinturões defensivos estavam fortemente minados, e a maioria estava protegida por extensas barreiras de arame farpado e algumas barreiras antitanque. Nessa fase da guerra, a infantaria estava bem equipada com Panzerfausts, foguetes antitanque, e isso era frequentemente complementado pelas poucas armas antiaéreas de 88 mm rebocadas pela divisão. Por outro lado, as unidades do Exército Vermelho envolvidas na Operação Bagration
eram uma força formidável. Os 4 frentes do Exército Vermelho totalizavam 118 divisões de fuzileiros, 8 corpos de tanques e mecanizados, 6 divisões de cavalaria, 13 divisões de artilharia e 14 divisões de defesa aérea. Essas unidades possuíam cerca de 1.700.000 tropas e pessoal de apoio, ou seja, mais do que o dobro de seus oponentes alemães. As divisões de fuzileiros soviéticas eram geralmente menores do que as suas contrapartes alemãs, com uma média de 3.000 tropas. Na época da Operação Bagration, foi feito um esforço concentrado para aumentar o número dessas unidades para uma média de 6.000 tropas. Em 1944, um corpo de fuzileiro soviético era semelhante a uma divisão de infantaria britânica ou americana em termos de poder de fogo. Da mesma forma, um corpo de tanques soviético tinha um tamanho semelhante a uma divisão blindada americana. As 6 divisões de cavalaria foram destinadas a fornecer mobilidade ao Exército Vermelho em terrenos difíceis, como florestas e pântanos que não eram adequados para veículos blindados. A cavalaria foi ridicularizada na Europa Ocidental como um anacronismo sem valor, mas na frente oriental ainda era bastante útil. O Exército Vermelho desfrutava de vantagens numéricas substanciais em equipamentos blindados. Durante a fase inicial da Operação Bagration, havia 2.715 tanques e 1.355 canhões de assalto, aproximadamente uma vantagem de 6 vezes sobre os alemães. Cerca de 40% dos blindados soviéticos foram alocados para unidades de tanques e canhões de assalto anexadas aos corpos de fuzileiros, para fornecer apoio de fogo direto durante a fase de penetração da operação. Um pouco mais de 60% dos blindados estavam contidos nas unidades de tanques, mecanizadas e de cavalaria, que conduziriam à fase de exploração da operação, uma vez que os corpos de fuzileiros tivessem penetrado o cinturão defensivo alemão. A maioria dos tanques soviéticos eram tanques médios. O tipo mais comum era o T-34 modelo 1943, armado com um canhão de 76 mm. O novo tanque T-34-85 entrou em serviço no início de 1944 e estava disponível em alguma quantidade, frequentemente representando até 1/3 das brigadas de tanques médios. Algumas unidades soviéticas estavam equipadas com tanques americanos M4A2 Sherman emprestados. O Exército Vermelho tinha outra vantagem significativa: a presença de um grande movimento partisã por trás das linhas alemãs. A Bielorrússia foi o local do maior e mais vigoroso movimento partisã na União Soviética, apoiado ativamente desde 1942 por extensivas quedas de equipamento e pessoal. No início de 1943, a força partisã na Bielorrússia era de cerca de 150.000. Em junho de 1944, ela havia subido para 270.000. Organizados em 157 brigadas e 467 batalhões, 83 destacamentos menores. Isso prendeu um número substancial de tropas alemãs. Fontes russas afirmam que o movimento partisã bielorrusso destruiu 11.128 vagões de trem, 34 trens blindados, 18.700 veículos, 1.355 veículos blindados e 500.000 inimigos durante a guerra. Operação Bagration, um dia D soviético. O início formal da Operação Bagration estava agendado para as 5 da manhã de 23 de junho de 1944 e começou com uma preparação pesada de artilharia ao longo de toda a linha de frente. Em média, cada peça de artilharia recebeu 2 unidades de munição para a missão. Isso significava 160 disparos para um obuseiro de 122 mm, ou seja, cerca de 6 toneladas de munição. Os bombardeios foram brutais, durando em média mais de 2 horas. A maioria começou com um período de 10 a 20 minutos de bombardeio intenso contra as linhas iniciais de trincheiras alemãs a uma profundidade de 6 quilômetros. Isso tinha como objetivo esmagar as trincheiras avançadas e destruir a infantaria alemã antes que ela pudesse se retirar para linhas de defesa mais profundas. Cada peça de artilharia disparava a uma taxa crescente, de modo que nos últimos 5 minutos do bombardeio inicial, cada arma estava sendo disparada no limite técnico de sua resistência. Em alguns setores,
Isso foi seguido por um bombardeio rolante, direcionado contra as linhas de trincheiras avançadas por até 1 hora. Em outros setores, onde as defesas alemãs eram especialmente densas, foi realizado um bombardeio rolante duplo. Essa tática consistia em dividir a artilharia em 2 grupos. O primeiro realizava um bombardeio rolante sucessivo contra as linhas de defesa principais e intermediárias. O segundo se concentrava apenas na linha de defesa principal, começando pela segunda linha de trincheiras. Esta foi a primeira vez que um bombardeio rolante duplo foi usado na frente oriental, e isso foi possível devido à densidade da artilharia soviética em Bagration. 3 divisões de lançadores múltiplos de foguetes e muitas unidades menores também participaram da preparação. Seus alvos coincidiam amplamente com os alvos da artilharia convencional, ajudando a saturar os objetivos. A artilharia alemã começou uma tímida riposta de contrabateria, apenas para ser enfrentada por formações especiais de artilharia de longo alcance. Os relatos alemães sobre a preparação de artilharia descrevem de forma unânime uma intensidade e destruição nunca antes vistas durante a guerra. A preparação de artilharia foi seguida pelos primeiros ataques de infantaria. O Exército Vermelho empregou grupos concentrados de infantaria, apoiados por fogo altamente concentrado e bem controlado de armas pesadas. Essa combinação se mostrou letal para as defesas mal preparadas dos alemães. À tarde, o Terceiro Exército Panzer estava sofrendo consideráveis avanços em suas defesas. O objetivo mais importante dos soviéticos neste momento era a principal estrada Moscou-Minsk, de Smolensk a Orsha. Essa área havia sido duramente contestada nos combates anteriores, no outono e inverno de 1943 e 44, e os alemães a haviam fortemente fortificado e minado. Como resultado, o 11º Exército da Guarda Soviética, atacando em direção a Orsha, usou grupos de assalto especiais. Estes eram compostos por unidades de engenharia e tanques especialmente configurados para quebrar os cinturões de defesa mais densos. Eles atacaram com 5 divisões de rifle. As 3 divisões mais ao sul, atacando o cinturão fortificado, foram precedidas por uma força de assalto blindada. Cada uma das 3 forças de assalto consistia em uma companhia de 10 tanques, T-34 equipados com rolos de minas, seguida por um regimento de tanques pesados com 21 tanques russos, IS-2 ou KV. Atrás de toda essa blindagem e poder de fogo, vinha a onda inicial dos regimentos de fuzileiros, apoiados por uma companhia de tanques lança-chamas e um regimento de canhões de assalto leves. Essa força impressionante não avançou rapidamente. Não só havia problemas com minas e armadilhas para tanques, mas a tenaz infantaria alemã se escondia em buracos de granadas de artilharia com granadas foguete Panzerfaust. Ao final do primeiro dia de combates em grande escala, a ofensiva estava progredindo bem. A cidade de Vitebsk estava prestes a ser cercada, e a estrada principal para Minsk parecia estar ao alcance do 11º Exército da Guarda. Os alemães ainda não acreditavam que essa fosse a principal força soviética. Então, não foi feita uma tentativa real de redirecionar reservas estratégicas para a área. Na manhã de 24 de julho, foi evidente para o comandante do Terceiro Exército Panzer, general Georg Hans Reinhardt, que o Exército Vermelho estava tentando isolar a cidade de Vitebsk, tornando a defesa da cidade sua prioridade. Até o final da manhã, 2 exércitos soviéticos estavam rapidamente convergindo para o oeste de Vitebsk. Todo o 53º Corpo Alemão estava prestes a ser cercado. As autoridades alemãs no campo decidiram que a única chance era preparar uma operação de rompimento, ou seja, tentar romper o cerco soviético para criar um caminho por onde as tropas cercadas pudessem escapar. O general Reinhardt pediu autorização para uma ação independente. Isso foi recusado por Hitler, que era contra qualquer tipo de retirada. O marechal de campo Ernst Busch não teve outra opção senão ordenar que as divisões de infantaria permanecessem no local para defender a cidade. Era questão de tempo até que os soviéticos capturassem Vitebsk, tornando cada soldado alemão um prisioneiro. Com a ruptura do perímetro defensivo alemão ao redor de Vitebsk completa, ambos os frentes soviéticos iniciaram os esforços para se conectar e iniciar a fase de exploração. Na tarde de 24 de julho,
O primeiro corpo de tanques da Primeira Frente Báltica estava em movimento para o sudoeste, e suas unidades de reconhecimento já haviam alcançado o rio Divina e assegurado uma ponte parcialmente danificada. Na manhã de 25 de junho, a 4ª Divisão de Campo da Luftwaffe estava cercada em Ostrovno, no 9º Corpo ao longo da linha de frente, e em alguns pontos ao longo do 2º Cinturão Defensivo, chamado Linha Tigre. Às 2h45 da manhã, o 9º Corpo foi ordenado a realizar uma retirada combativa da linha Tigre para uma linha secundária a oeste do rio Divina. Ao meio-dia, os elementos avançados do Exército Vermelho já estavam na margem leste do Divina em uma perseguição feroz, e várias pontes tiveram que ser destruídas, embora ainda houvesse forças alemãs a leste do rio. Com as defesas táticas alemãs superadas, naquela noite o general soviético Ivan Cherniakovsky ordenou que suas tropas iniciassem uma missão de exploração. Essas operações deixaram o 53º Corpo Alemão em Vitebsk completamente isolado e vulnerável ao exército soviético. Na manhã de 25 de junho, a 4ª Divisão de Campo da Luftwaffe foi cercada em Ostrovno. O exército soviético da 39ª sobrecarregou a 4ª Divisão de Campo da Luftwaffe naquela noite e ameaçou fazer o mesmo com a 246ª Divisão de Infantaria e a 6ª Divisão de Campo da Luftwaffe. O marechal de campo Busch tentou convencer Hitler a permitir que ao menos um de seus corpos recuasse de Vitebsk para ajudar na tentativa de rompimento, mas Hitler lembrou-lhe que suas ordens eram claras: lutar ou morrer tentando. 2 divisões alemãs ficaram isoladas a 10 quilômetros ao sudoeste de Vitebsk, com partes de uma divisão de infantaria presas dentro da cidade, enquanto os soviéticos estavam reduzindo meticulosamente as defesas com ataques aéreos e repetidos ataques de infantaria. Na noite de 26 de junho, as posições da guarnição de Vitebsk se tornaram desesperadoras, à medida que o exército soviético da 39ª penetrava as defesas alemãs em vários pontos. 10 milhares de tropas alemãs foram capturadas pelos soviéticos naquela noite e nos dias seguintes, e arranjos foram feitos para que fossem transportadas para campos de prisioneiros de guerra próximos à linha de frente. O Desfile dos Vencidos de 1944, como humilhar os alemães. A destruição do Grupo de Exércitos Centro foi a maior derrota única do exército alemão na Segunda Guerra Mundial. Em menos de 2 semanas, o Exército Vermelho destruiu mais divisões e tropas do que em Stalingrado, 16 meses antes. O súbito vácuo criado pelas enormes perdas de homens e material forçou os alemães a transferir divisões tanto do Grupo de Exércitos Norte quanto do Grupo de Exércitos Norte-Ucrânia, enquanto o Exército Vermelho se preparava para lançar operações ofensivas nesses teatros. A extensão total das perdas alemãs na Operação Bagration nunca será conhecida com precisão. A Alemanha perdeu o equivalente a 25 a 30 divisões. 17 divisões foram completamente destruídas. As perdas de pessoal, no mínimo, foram de 300 mil homens, provavelmente mais próximas de 350 mil. Desses, cerca de 150 mil foram capturados, dos quais metade foi morta no caminho para os campos de prisioneiros ou morreu de desnutrição ou doença nos campos. Mas talvez a descrição mais precisa da extensão da derrota da Alemanha na frente oriental tenha sido um evento surpreendente que ocorreu na capital soviética. Enquanto a maioria dos prisioneiros de guerra alemães foi usada para trabalho forçado em várias partes do país, Stalin tinha planos diferentes para pelo menos 1/3 deles. Um comboio de trens com 57 mil prisioneiros alemães partiu da frente oriental em direção à capital da União Soviética no dia 17 de julho de 1944, às 11 horas. A operação foi realizada em segredo. Nem os militares que escoltavam os prisioneiros de guerra até Moscovo, nem os próprios prisioneiros ou os residentes de Moscovo tinham a menor ideia sobre o desfile que estava sendo planejado pelos altos membros do Partido Comunista. A partir de 14 de julho, os prisioneiros alemães começaram a chegar a Moscovo. Eles foram acomodados no estádio Dínamo e no hipódromo de Moscovo. 18 carregamentos de prisioneiros deveriam marchar do hipódromo ao longo da Avenida Leningrado e da Rua Tverskaya, passando pela Praça Mayakovsky até o Anel dos Jardins,
e depois ao longo do anel até a estação ferroviária Kursk. Os 8 carregamentos restantes de alemães deveriam marchar na direção oposta, saindo da Praça Mayakovsky ao longo do anel dos Jardins até a Praça Kaluzhskaya e depois para o sudeste, pela Avenida Lenin, até a estação ferroviária Kanatchikovo. O comandante do Distrito Militar de Moscovo, general de exército Pavel Artemiev, estava encarregado dos comboios. A ordem pública, a segurança pública e a segurança dos transportes seriam mantidas pelo comandante militar de Moscovo, general de maior escalão Kuzma Sinilov, e pelo chefe da polícia de Moscovo, comissário de segunda classe Viktor Romanchenko. O anúncio ao público foi feito pelo chefe da polícia de Moscovo na última página do Diário Pravda no mesmo dia da marcha. Foi uma surpresa para todos. O público foi informado de que, no dia 17 de julho de 1944, um comboio com 57.600 prisioneiros de guerra alemães marcharia pelo centro de Moscovo a caminho dos campos de prisioneiros de guerra. Os detalhes exatos das rotas foram fornecidos para que todos pudessem ver o desfile no local mais conveniente. Os residentes e visitantes de Moscovo também foram informados de que o tráfego e a acessibilidade das ruas ao longo das rotas seriam restritos. Todos os cidadãos soviéticos foram aconselhados a cumprir a ordem mantida pela força policial e não perturbar os prisioneiros de qualquer forma. Os prisioneiros alemães saíram do hipódromo de Moscovo em grandes formações de 600 homens, 20 por fileira, às 11 horas, conforme o planejado. Eles estavam bem alimentados e receberam água para garantir que pudessem suportar a longa marcha. Marcharam a pé em silêncio, sem quaisquer de seus estandartes ou bandeiras. Todos os prisioneiros estavam com os braços e as pernas livres, mas sabiam que tentar escapar seria inútil. Um total de 1.227 oficiais capturados de maior patente estavam no comando da liderança do desfile. À frente da marcha estavam 19 generais e 6 coronéis, em uniformes completos adornados com medalhas, e 6 coronéis e tenentes-coronéis. Entre os generais estavam o comandante do 27º Corpo de Exército, general da Infantaria Paul Gustav Volkers, comandante do 53º Corpo de Exército, general da Infantaria Friedrich Gollwitzer, comandante do 12º Corpo de Exército, tenente-general Vinzenz Müller, comandante de Mogilev, major-general Gottfried von Erdmannsdorf, e comandante militar de Bobruisk, tenente-general Adolf Hamann. Erdmannsdorf e Hamann foram posteriormente executados publicamente por crimes de guerra. Vinzenz Müller tornou-se um convicto antinazista, retornou à carreira militar na República Democrática Alemã e até se tornou membro do Parlamento da Alemanha Oriental. Sua vida terminou em 1961, em circunstâncias duvidosas, quando caiu de um balcão em sua casa. O general Volkers morreu em cativeiro soviético, embora os detalhes exatos sejam desconhecidos. Friedrich Gollwitzer foi condenado como criminoso de guerra na União Soviética e liberado em 1955. A chamada Parada dos Vencidos foi observada pela multidão de Moscou em silêncio. Alguns xingamentos foram lançados contra os alemães que passavam, enquanto qualquer tentativa de atirar pedras foi imediatamente impedida. O público estava perplexo. Essa não era o tipo de desfile que estavam acostumados a ver. Celebrando a queda da Alemanha nazista, o desfile da vitória de 1945. O desfile dos vencidos não foi apenas uma manobra de propaganda. A guerra realmente terminaria, pelo menos na Europa, menos de um ano depois. A Alemanha nazista se rendeu em 9 de maio de 1945. 6 semanas após a queda de Berlim e o fim da Grande Guerra Patriótica, um enorme desfile militar foi organizado para os moradores da capital soviética. Seria um desfile muito diferente do anterior, uma celebração da vitória em vez de uma humilhação aos derrotados. As pessoas foram incentivadas, desta vez, a cantar e ser felizes, aplaudindo as tropas que desfilavam. Organizado e realizado por ordem direta do próprio Stalin, o desfile da vitória de 1945 foi, e ainda é, o maior já realizado na Praça Vermelha de Moscou. 40.000 soldados, marinheiros e outros membros do serviço, acompanhados por 1.850 tanques,
Peças de artilharia e diversos equipamentos foram mobilizados para a ocasião, apesar da chuva forte presente naquele dia. O comandante do desfile foi o comandante do 2º Fronte Bielorrusso, marechal da União Soviética e herói da Operação Bagration, K.K. Rokossovski. Em 22 de junho de 1945, os principais jornais soviéticos publicaram as palavras de Iosif Stalin, convocando um chamado Desfile da Vitória para o dia 24 de junho de 1945, na Praça Vermelha de Moscou. Preparativos intensivos haviam começado desde o final de maio, e um ensaio para as unidades de infantaria foi realizado no início de junho na Rua do Anel Jardins de Moscou, desde a Ponte da Crimeia até a Praça Smolensk. As unidades de artilharia foram cuidadosamente inspecionadas, assim como os veículos mecanizados e blindados. Vários regimentos formados e treinados marchariam, representando cada frente que estava em vigor no final da guerra, sendo liderados pelos comandantes das frentes. Decidiu-se trazer de Berlim a bandeira vermelha que havia sido hasteada sobre o Reichstag em 2 de maio. Os organizadores permitiram que cada regimento escolhesse suas marchas militares preferidas. O penúltimo ensaio para o desfile do Dia da Vitória foi realizado no Campo Central de Aviação e o ensaio geral na Praça Vermelha. Tudo precisava ser perfeitamente planejado e executado. No dia 22 de junho, às 10 horas, os marechais da União Soviética, Georgy Zhukov e Konstantin Rokossovski, apareceram na Praça Vermelha em um cavalo branco e um cavalo preto. A praça foi imediatamente tomada por uma explosão de aplausos. Então, a orquestra militar combinada, composta por 1.400 músicos, tocou o hino chamado Glória ao Povo Russo. Após isso, o comandante do desfile, Rokossovski, fez o relatório sobre a prontidão para o início do desfile. Os marechais deram uma volta pelas tropas e prestaram respeito ao mausoléu de Lenin, localizado na Praça Vermelha. Então, Zhukov subiu ao pódio e, em nome do governo soviético e do Partido Comunista, parabenizou os valentes soldados soviéticos e todo o povo pela grande vitória sobre a Alemanha nazista. Nesse momento, o hino da União Soviética foi tocado e a marcha solene das tropas começou. O desfile da vitória contou com os regimentos das frentes, do Comissariado do Povo para a Defesa e da Marinha, academias militares, colégios e unidades da guarnição de Moscou. Os regimentos combinados incluíam praças, sargentos e oficiais de diferentes armas que se distinguiram em combate e receberam ordens militares. Após os regimentos das frentes e da Marinha, um dos momentos mais celebrados do desfile aconteceu. Uma coluna de soldados soviéticos carregando 200 bandeiras tomadas das tropas nazistas derrotadas entrou na Praça Vermelha e as derrubou no chão, aos pés do mausoléu, como um sinal da derrota esmagadora do agressor. Às 23 horas, o céu sobre Moscou se iluminou com holofotes. Centenas de balões foram soltos e do chão ouviam-se os estalos dos fogos de artifício. No dia seguinte, 25 de junho, o grande palácio do Kremlin recebeu uma recepção em honra ao desfile do Dia da Vitória. Após uma grande celebração em Moscou, por sugestão do governo soviético e do Comando Supremo, em setembro de 1945, ocorreu um pequeno desfile das tropas aliadas em Berlim, que contou com a presença de tropas soviéticas, americanas, britânicas e francesas. No total, 40.000 soldados do Exército Vermelho marcharam no desfile da Vitória e 1.850 veículos militares participaram. Milhares de convidados e provavelmente mais de 1 milhão de pessoas se reuniram para assistir e participar das celebrações, apesar da chuva. Depois de tantos anos de guerra, e grande parte dela travada em seu próprio território, foi um momento merecido de felicidade para o povo soviético.